Olá, meus queridos anjos iluminados secais. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, então segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal, ajude o canal a crescer, compartilhe os vídeos, vai dessa força do canal. E hoje, continuando falando de Cavaleiro Zodíaco, sim, Paradox de Gêmeos, sim, falando de Ômega, Paradox de Gêmeos e a Amazona do Amor e do Destino. Paradox é uma de Gêmeos, é a personagem Sensei Ômega, conhecida por sua complexa dualidade de personalidade e por ser uma mulher de vestir-se com a armadura de Gêmeos e sua história ser repleta de conflitos interiores e escolhas controversas. Desde a infância, Paradox demonstrou habilidades sobrenaturais, predominando o que a isolou socialmente. Um evento transformou sua vida quando foi salva por Shiryu, o Cavaleiro de Dragão. Durante esse acidente, essa despertou um ato de profunda admiração, levando a seguir como Cavaleiro de Atena. Paradox possui suas duas personalidades, a do amor, cabelo azul, e a do ódio, cabelos negros, agressiva e determinada. A trajetória durante o domínio de Marte, Paradox assume como Amazona de Gêmeos. Após a derrota de Marte, ela se recusa a jurar lealdade a Atena, sendo assim aprisionada no Cabo Súnio, posteriormente libertada por Gália, e se junta ao exército de Palas, a Palastrina secundária, empunhando o cetro de Scarlet Janus. Apesar de suas escolhas questionáveis, Paradox busca a redenção, lutando ao lado de sua irmã, íntegra de Gêmeos, em defesa de Atena. As habilidades de Paradox é Cross-Edge Miragem, transporta os inimigos, final de destinação, ela ataca os oponentes, explosão galáctica, uma Galaxy Ultimation, parecido com a explosão da galáxia. Outra dimensão que transporta espaço-tempo. A relação de conflitos entre Shiryu, nutrindo sentimentos profundos. Por eles, após sua queda, transfere sua afeição para Hyoru, enfrentando uma batalha. Sua irmã íntegra representa o oposto de Paradox, sendo íntegra e leal a Atena, e gera conflito entre as duas. Agora vamos falar, segundo a psique, uma análise junguiana e freudiana. A Paradox de Gêmeos é uma enigmática amazona da Sensei Ômega. É uma das apresentações simbólicas do eterno conflito entre luz e sombra, entre Eros e Thanatos, entre eu e o outro. Sua figura encarna sua forma arquétipica, os temas fundamentais da psicologia profunda, oferecendo um terreno fértil de análise de luz de Carl Jung e Freud, como a moderna compreensão de transtornos de personalidades. O arquétipo da sombra e o ego ferido é o Yang na individualização. Segundo Yang, o ser humano carrega o seu inconsciente, ele chama de sombra, aspectos reprimidos e rejeitados, ou ainda integrados à consciência de paradoxo. Representa a manifestação de viva dessa sombra, mas não com o conceito abstrato, e sim como uma entidade que divide seu próprio ser em duas personalidades, paradoxo do amor e a paradoxo do ódio. Essa dualidade não é apenas teatral, mas também a externalização simbólica do processo de individualização junguiano interrompido que paradoxo não consegue integrar a polaridade dentro de si. E o resultado dessa dissociação, ao invés de reconciliar os opostos, ela os fragmenta. Nesse sentido, paradoxo pode ser lida como personalidade de conflito entre persona e sombra, um ego que colapsa diante de tensão de opostos e sucumbe à possessão arquétipica. Os desejos complexos de ético. Freud, por sua vez, diria que o conflito de paradoxo está em relação à simbólica figura masculina de Shiryu. Quando criança, ela é salva por ele, e esse evento desencadeia a idealização externa de quase um amor transcendental. Um desejo de paradoxo por Shiryu transcende o afeto romântico,
Ele é o herói, ele é o pai, o objeto de desejo e também a autoridade. Freud poderia interpretar isso como uma transposição do complexo de Édipo, um desejo inconsciente de fusão com o pai simbólico, a frustração que transformou ressentimento, que era o amor, que se converte em ódio, em uma defesa típica de ego contra a dor que deseja a não ser realizado. Freud também apontaria a existência do conflito pulsionar de Eros, vida, amor e Thanatos, morte e destruição, como o motor das suas ações. Quando o paradoxo se torna parasita e volta contra Atena, não é apenas a mudança ideológica, mas também um catarse que inconsciente desejo recalcado de transformar a sua pulsão em morte. De associação do diagnóstico, de associação de identidade, diagnóstico simbólico da metáfora, a forma de paradoxo se manifesta alternamente entre os estados de um transtorno bipolar tipo 1 e TDI, transtorno de identidade dissociativo. No estado maníaco de paradoxo, é carismático. No estado depressivo, o amor, o ódio, a repulsão. No entanto, não podemos ter só os diagnósticos literais. Também podemos considerar TDI pelo grau de separação de duas personalidades. Sim, o simbolismo do cabelo azul e negro, as técnicas de utilidade reforçar a dualidade principal do crossroads mirage, que é literalmente cruzamento de futuros, em uma força oponente escolher os destinos, que ressoa profundamente o dilema interno de consome o amor ou a destruição, perdão ou vingança. A irmã de paradoxo íntegra consiste no self. A presença de íntegra, sua irmã gêmea, não é apenas biológica, mas simbólica. Ela representa a totalidade que paradoxo não consegue atingir. Íntegra é o self junquiano, a personalidade plena, integral e fiel a Atena, coerente do conflito de paradoxo, que não luta que é uma luta entre as irmãs, uma batalha entre partes do próprio ser. O clímax entre paradoxos ocorre quando ela tem que enfrentar uma e percebe que sua busca por amor e reconhecimento levou os caminhos da destruição. É o momento de crise que antecede possível retenção, o ponto de virada. Paradoxo Gêmeos não é apenas uma vilã, ou uma vilã, uma guerreira. Ela é uma mitologia do humano dividido. Sua armadura de Gêmeos é o símbolo vivo dela. É o duplo, o presente de cada um de nós. As polaridades entre luz e trevas, entre o desejo do medo, o amor, a destruição. Na linguagem, paradoxo lembra que todo ser humano carrega dentro de si duas vozes, uma clareza, união, e outra que grita vingança. Quando essas vozes não se dialogam, o indivíduo se parte. Mas quando se olham no espelho, como um paradoxo entra, e é a fim de encontrar a cura. Vamos dizer o seguinte: todo mundo tem uma dualidade. Todo mundo tem o ser. Só que quanto mais você se dualiza com você mesmo, mais fica difícil encontrar essa busca. Por isso que eu falo aqui, se olhem no espelho, vejam os seus erros, vejam os seus acertos, vejam se você é egocêntrico demais, se você só pensa em você, se você só pensa nos outros, esquece de você. Veja, você tem que pensar em como se cuidar. E esse pensar é o tratar sobre a vida dos outros. Não adianta você querer partir para a vingança, destruir a vida alheia, fazer mal, coisa do tipo. Cada vez que você está fazendo mal ao próximo, você também está se corroendo. E esse mal vai se destruir, vai te consumir, fazendo você ficar cada vez mais vazio. E esse vazio se faz tornar uma pessoa sem valor, sem carinho, sem respeito ao próximo. Com a paradoxo do ódio. Você quer destruir, você quer se vingar por todas as pessoas que quiseram mal. Você está vendo a paradoxo do ódio aí? E você está vendo a paradoxo do amor aí. A do amor você quer carinho, quer respeito, quer ser abraçado, você quer compreensão. Mas você tem que pensar o seguinte: quando você está dividindo
entre a luz e a escuridão, que é um fato que eu trato aqui em vários vídeos, já perdi a conta de quantos vídeos eu trato isso. A gente tem que tratar o que é a luz, o que é a escuridão, o que a gente vai trazer de amor para a gente, o que a gente vai trazer que tem de ódio em nós. A nossa raiva, o nosso ódio andam lado a lado. O nosso equilíbrio emocional tem que ser tratado. Por isso que temos que psicólogos, psiquiatras, neuros e tudo mais. Para aí, então, você se tornar uma pessoa melhor. Para você buscar um caminho melhor pela vida. Um caminho melhor por esse sentimento de crescer por algo melhor. Não adianta você dar chilique na internet, você xingar, atacar os outros, você só está sendo uma pessoa vazia. Vai pegar aquele grupinho, aquelas pessoas que você quer, e isso é isso. Você está sendo uma pessoa que está extravasando seu ódio, extravasando a sua felicidade, mas você vai ver, todo mundo vai te julgar, principalmente na internet. Mas esquece disso. Veja você mesmo, procure você mesmo, procure amigos que querem te ouvir, que querem te acompanhar, não aqueles que vão te deixar para trás. Você tem que pensar em pessoas que vão fazer você crescer, que vão fazer pessoas, você crescer como pessoa, como sociedade, como ser, como a forma de vida tem que ser. Você não pode viver no mundo sempre odiando tudo ou amando tudo. Você sempre tem que fazer, como fala aqui, em Yang, o equilíbrio. Você tem que buscar o equilíbrio. A Paradoxa amou tanto o Shiryu que amou como um pai. Só que o Shiryu já era casado com a Shohei, tinha o Ryoro. Então você tem que pensar o seguinte: você tem que tomar cuidado também com quem você ama. Por causa que tem pessoas que já são casadas e tudo mais, você não pode se relacionar. Você tem que pensar em pessoas que te apoiem e te façam crescer. Vá procurar pessoas que estejam solteiras, que queiram relacionamentos. Não procurem pessoas mais novas, se você é muito mais velho. Procurem pessoas da tua idade, que queiram uma estabilidade de vida, queiram te apoiar. Isso é importante. Você não pode procurar pessoas que vão querer mais novas, que podem te prejudicar, por feministas modernas que acabam destruindo o nosso eu masculino. E o nosso eu masculino também tem que ser valorizado. O homem tem que ser valorizado. O feminismo e tudo mais está gerando isso. E você vai pegar essas pessoas que têm transtorno de personalidade, pegam esse baby born e falam que é filho. Na verdade, a pessoa está precisando ir numa clínica, se tratar, ir num psicólogo, se tratar. Como eu falei aqui no QG Saúde no último mês que passou, você precisa se tratar, você precisa buscar o que está fazendo teu vazio interior. Você precisa entender o que está te corroendo, o que está te fazendo mal, o que custa você crescer diante dessa vida, diante desse mundo. O mundo é difícil. O mundo não é para todo mundo. A gente tem que vencer nas mais duras batalhas. Temos que compreender nas mais duras batalhas. Para aí, então, chegar no equilíbrio. E quando chegamos nesse equilíbrio, nossa vida vai para frente. Então, não precisa se vingar. Deus e as divindades vão dar um jeito daquela pessoa pagar pelas maldades que fez. Mas jamais queira se vingar, levar uma pessoa para o Vasco ou coisa do tipo. Faça seu caminho, faça sua vida, faça sua vida. Trilhe as coisas corretamente. E você vai ver que tudo de bom acontece. É um caminho duro, é um caminho difícil, mas sendo honesto, carregando o verdadeiro valor de si, você aprende o que é viver. Você aprende o que é compreender a vida aos poucos, meus anjos iluminados decaídos. Jamais se sinta sozinho ou qualquer coisa. Apoie as pessoas que te apoiam, apoie aqueles que te gostam. Jamais se sinta abandonado. Qualquer coisa, me procure, mas não se esqueça. Olhe para você mesmo. Não adianta você ficar entre o ódio e a tristeza, o ódio e o amor. Você tem que se entender para entender sim. Obrigado, meus anjos iluminados decaídos.